Para nós entendermos o poder da cruz, 我们要明白十字架的大能。 eu queria rapidamente fazer um contexto da Bíblia. 我要用这个整个圣经的背景很快的来讲一下。 Então, se você distrair, você vai perder muita coisa. 所以你不要分心了，你分心就会失去了很多。 Então, eu preciso que você esteja atento. 我需要你完全的专注。 E se você tiver com sono, 那你如果想睡觉， você pode ficar de pé, fica ali no fundo, 你可以站起来在后面听。 porque eu faço isso. 我就是这样。 Eu só não vou dormir porque eu estou falando. 有时候我很累，我不会睡觉，因为我现在在讲话 Mas。eu tenho certeza, se eu sentar, eu vou dormir. 那我确实，我如果坐在那边，我一定会睡觉。 Então você precisa aprender a lutar. 那你要学习征战。 Então, se você sabe que você tem sono, 那你知道你， você fica de pé e fica lá no fundo. 那你继续坐在后面就站着听， Você pode tomar um café e voltar. 还是你去外面安安静静的拿一杯咖啡再回来？ Mas não é tomar café e ficar conversando. 但是不要出去那边喝咖啡谈话哈， É em silêncio, 很安静的。 abre a boca só para tomar café 然后开个口喝着咖啡， e volta, 赶快回来， fica de pé. 然后站在后面听。 E se a pessoa do seu lado estiver dormindo, 那如果旁边的人在睡觉， a pessoa ele vai falar: acorda, Deus está falando. 然后你跟旁边人说：“醒过来了，神在说话。 Tá bom? ”阿门。 Tá combinado? 我们都已 Então 经 presta atenção no que eu vou falar. 约定好了，注意听。 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. 帖撒罗尼书前书 Diz 5章 assim. 我们都要打开圣经哦，这里都没有 PowerPoint 啊。好， Eu vou ler tudo em português, depois o pastor lê em. 那先读普文，然后我们就读中文。 Diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23. 帖撒罗尼前书5章23节， Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que está alto aqui, hein? 愿 Alô, som. 是平安的上帝亲自使你们完全圣洁，愿他保守你们的灵魂体，使你们在主耶稣基督再来的时候无可指责。 E o que é importante que eu quero que você preste atenção, o que é importante que eu quero que você preste atenção, 我需要你注意一个非常重要的， é que ele fala que todo o espírito, alma e corpo de vocês 他说你们的灵魂体 seja conservado santo. 就是被保守完全圣洁。 Mas quando ele está falando aqui espírito, alma e corpo de vocês, 当他来讲说你们的灵魂体， eu não sei se na escrita de vocês tem diferença de letra maiúscula e minúscula. não， Não. 训练中的。 Então tá bom. Então eu vou explicar em português então. 那在普文的有这个差别，就是大字跟大写跟小写。 Porque espírito, quando está escrito com E minúsculo, 当我们这个 spirit 就是说灵这个普语还是英文的，是用小写开始的， é o espírito do homem. 就是人的灵。 E quando o espírito está escrito com E maiúsculo, é o espírito de Deus. 当圣经写这个 spirit 是用大写的，是讲圣灵。 Então, aqui está escrito espírito minúsculo porque é o espírito do homem. 这里的开头是小写的，这里讲什么？这是人的灵。 Então, se você está tomando nota no seu caderno, 你如果在做笔记的你把它写好啊。 e eu quero que você tome nota no seu caderno. 我希望你听到的时候你要做笔记， Porque se você anotar, depois Deus consegue falar com você pela sua anotação. 因为你如果记起来，神会继续借着你所笔记的向你说话。 Quantos querem ouvir mais de Deus? Quantos querem ouvir mais de Deus? 这里有多少人说你在这里以后要更多听到神？ Porque depois que a gente for embora daqui, 因为你从这里离开以后， você vai chegar na sua casa e você vai falar: Espírito Santo, fala comigo. 难道你会回到家里说圣灵，请你向我说话？ E ele vai falar assim: pega o seu caderno. 难道看你在退休会抄写什么？
e lê aquilo que você escreveu. 来，你所记起来，重新读一次。 Eu vou falar através daquilo que você escreveu. 我要借着你刚才说这几天所笔记起来的，向你说话。 Porque Deus faz o sobrenatural em cima do nosso natural. 圣灵超自然，通常都是借着我们自然的作为彰显出来。 Todo sobrenatural de Deus é feito em cima do nosso natural. 全部的超自然的作为，都是在我们自然的做行为行出来的。 Então o nosso natural hoje é tomar nota. 我们今天人的自然是什么？写起来。 E o sobrenatural é Deus trazer revelação em cima das suas notas. 然后呢，超自然是神的启示，借着你所写出的来彰显出来。 Porque a gente quer viver o sobrenatural sem fazer nada. 很多人就只要超自然，什么都不做。 Não tem como fazer o sobrenatural se eu não faço o natural. 你知道这个普稳这普稳之类，这个 sobrenatural 是超自然在自然的身上去做，那你自然的没做，什么都没有超自然的。 Eu estou sobre esse plataforma. 啊，我现在这是在这个什么台阶的上面， Sobre a plataforma é porque eu estou em cima da plataforma. 我在这个平台，因为我在这个平台的上面， O sobrenatural é em cima do natural. 超自然它就是在自然的上面超越的工作。 Então, se eu não faço o meu natural, 我自然的本分不做， não tem como Deus fazer o sobrenatural, 神的超自然也不会运行， porque eu não fiz a minha parte. 因为我没有尽我的本分。 Então, eu espero que eu tenha convencido você a tomar nota. 我希望我所讲的能说服你写笔记。 Jó 32:8. 啊，这个约伯书32章8节， Diz assim: Mas é o espírito dentro do homem que dá entendimento e o sopro do Todo-Poderoso. 所以这个等一下啊，这个 Jó 32:8. 约伯书微伯记的32章，等一下啊，32章8节。 32:8. 好，但只有人的里面的灵，全能者的气息，是人悟性。 Então, já deu para entender que o homem é feito de corpo, alma e espírito. 所以人的身体里面，我们人里面有灵魂体。 Então, lá em Gênesis 1, Deus, o Todo-Poderoso, cria o mundo. 啊，我们看到创世纪是全能的神创造世界宇宙， E Deus Todo-Poderoso cria o homem. 全能的神创造人。 E ele então quer ter relacionamento com o homem. 然后神的与人建立关系， E ele cria para o homem uma mulher. 然后他为了男人造了一位女人。 E a expectativa de Deus é que através do casamento do homem e da mulher, 那神的期待是借着男女的结婚， todos os outros filhos nascessem com DNA de Deus. 然后呢，他所生出来的后裔是有上帝的 DNA。 Porque ele fez homem e mulher semelhança de Deus. 因为神创造男女是按照他自己的形象造的， Mas o problema é que Deus, ele deu um único mandamento para o homem. 神给人类最唯一的诫命， E ele diz em Gênesis 2:17, 他跟人说，这个创世纪2章17节， que se você comer do fruto, você certamente morrerá. 你如果吃这个善恶树的果子，你一定死。 Aí o homem vai, desobedece a Deus e come o fruto. 人刻意的背叛神，去吃这个禁果， Adão comeu o fruto. 然后亚当吃了， E Adão morreu ou não? 亚当有没有死？ Sim ou não? 有没有死？有。 Se ele não morreu, Satanás, a serpente estava certa. 如果这个亚当没死，那魔鬼就对了啦。 Se ele morreu, Deus estava certo. 如果他死了，上帝是对的啊。 Naturalmente, fisicamente, ele não morreu. 从身体来看，他没有死，
Porque o homem era corpo, alma e espírito. 因为人是灵魂体， E o espírito do homem é que comunicava com o espírito de Deus. 人的灵跟神的灵是沟通的。 Então, quando Adão come o fruto, o espírito morre. 当这个亚当吃了善恶果以后，他的灵真正死了。 Por isso que até hoje eu e você temos dificuldades de ouvir a Deus. 所以人类到现在都有困难来聆听神， Porque agora essa conexão do homem com Deus foi quebrada. 因为这个人灵跟神的灵沟通这个管道已经被切掉了。 E porque houve então o pecado, que é a desobediência de Deus, 罪就是人来背叛神， agora precisava fazer alguma outra coisa para haver novamente essa conexão. 所以需要一个另外一个工作为来把这个人的灵重新接回跟神的灵， Estão acompanhando? 听懂吗？ Então, houve uma quebra de uma conexão 因为就是灵跟灵的连接切断了， que se chama pecado. 这叫做罪。 Agora, em vez de produzirmos filhos à imagem e semelhança de Deus, 现在人类本来要他的后裔是要有神的形象的， com o DNA de Deus, 有神的 DNA。 por causa do pecado, agora o homem e a mulher começam a gerar filhos com o DNA do pecado. 然后人类犯罪以后，他所生出来的后裔是有罪的这样的 DNA。 Então, para tentar resolver essa questão do pecado, 所以要来解决这个罪的问题， o homem descobriu que estava nu e Ren- tentou fazer roupa para ele. 人就发觉他是赤身裸体的，神就为他制造衣服。 Isso está lá em Gênesis. 这都在创世纪。 O homem tentou dar um jeito para o pecado. 人就用自己的方法要来遮盖罪， E ele fez roupa de folhas. 他用树叶来遮盖。 E a primeira vez que agora Deus encontra o homem, 那第一次神再来见人的时候， ele fala assim: essa roupa que você fez não serve. 然后神说：“你用树叶制造的这个衣服啊， E diz 不好 que 用。” Deus matou um animal para fazer uma roupa de pele para Adão e para Eva. 神就杀了一个畜生，然后用这个皮来做衣服遮盖罪。 Quantos já perceberam que o jeito que a gente tenta dar é um jeito ruim na nossa vida? 你有没有看到人用自己的方法要来遮盖罪都是没有用的？ O nosso jeito é a folha de figueira. 我们的处理的是好像这个树叶， O jeito de Deus exige um sacrifício para fazer algo melhor por nós. 那神的方法就是用一种这个畜生的牺牲。 A Bíblia não fala que animal que ele matou para Santinho. poder cobrir o homem. 圣经没有写在说是哪一种动物， Mas se fosse para chutar, se fosse para falar que animal que era esse que Deus matou para dar uma roupa para o homem agora, 如果但是我们来猜，神是杀死哪一种畜生来制造个衣服给人穿， eu diria que ele matou um cordeiro. 那我会讲说他杀了一只羊羔， Porque tudo que ele fez no Antigo Testamento depois vai para o Novo Testamento. 因为神所在旧约所做的都会在新约来这边彰显出来。 Mas tudo bem, a Bíblia não fala sobre isso. 但是圣经没有明显的写在， Mas Deus já estava ensinando o homem. 但是人已经在教导人类，神已经教导人 Para 类 eu，começar a resolver os seus problemas, 我要开始解决你罪的问题， eu vou ter que dar um jeito. 我要用我的方法， Eu vou ter que matar um animal. 我需要杀了一只畜 Vai 生， ter que haver derramamento de sangue. 就是要流出血。 A primeira vez que um animal morreu foi Deus que matou. 第一只畜生死是神杀死的。 Porque os animais não comiam carne, eram todos herbívoros. 我们就是以前的动物是不吃肉的 E por causa do pecado, agora os animais começam a matar animais. 就是人犯罪以后，所以动物会吃动物。 Bom, mas vamos ser biblicamente embasados. 那我们已经有圣经的根基， E você vai lá para Levíticos capítulo 4. 我们来看这个利未记的第4章， Então você anota Levíticos 4:4. 抄写起来哦。利未记的
第4章， E basicamente Levíticos 4, versículos 4 e 5, tá bom，不去发了。好，利未记的第4章 Levíticos 4, versículo 4 e 5, fala 第4节跟第5节。 fala a respeito do que agora a gente tem que fazer para perdão do pecado. 那我们现在要怎么来做，才能得到罪的赦免？ Então ele fala que nós precisávamos pegar um cordeiro. 所以他说，我们需要什么？拿一只羔羊， Aí eu coloco a mão na cabeça do cordeiro 然后手按在这个羊羔的头， e eu passo o meu pecado para o cordeiro. 然后呢，我的罪就转移到 Aí eu mato o cordeiro, 这个羔羊，然后我杀死这只羔羊， derramo sangue 那流出血， e agora eu tenho perdão pelos meus pecados. 然后就是这样来赎我的罪。 Isso está lá em Levítico 4, 4 e 啊 5.，这是你们写起来，在《生命记》第4章第4到第5节。 Vai ser a sua lição de casa para você pensar direitinho. 那你要这个《生命记》Levítico ，Levítico 利未记的第4章第4节到第5节，这你们回去要读，做功课。 É isso aí que ele está falando, que eu não sei. Então, perdão para o pecado agora exigia a morte de um cordeiro. 所以一个人的罪要被赦，需要一只动物的牺牲。 Então, toda vez que agora, e não importa se era o tabernáculo de Moisés, tinha que matar um cordeiro. 不管是摩西的会幕，你要进去就是要杀一只羔羊。 E dava trabalho. 哇，这个很费功夫的。 A Páscoa que nós vamos celebrar domingo 我们这个星期天要庆祝的复活节， também fala a respeito de matar um cordeiro 就是有一只羔羊被杀死 e，passar o sangue nos umbrais das portas. 然后呢，就是把这个羔羊的血呢抹在门框上。 Domingo você vai falar de alguma coisa de Páscoa? Mais ou menos. Então eu não vou falar não. 那不是。 Então, para livrar do anjo da morte, a Páscoa precisava também matar um cordeiro. 所以那个死亡的天使，只要看到有这个羔羊的血，他就越过去。 Quem não sacrificasse o animal no altar não tinha perdão dos pecados. 所以如果没有杀死羔羊，然后把血抹在门框的，他的罪是没有被赦免的。 E esse cordeiro que era sacrificado tinha que ser um cordeiro novo. 这个羔羊啊，要被杀的，它是要一直是这个什么出生的， Era um cordeiro sem defeito. 没有瑕疵的， Era um cordeiro que muitas vezes era criado dentro da casa. 是在家里养大的。 As crianças tinham um apego, carinho, amor por esse cordeiro. 那个小孩子是很爱这只小羔羊的。 Quem tem cachorro ou gato? 你们家里没有猫跟狗在家里？ Ou já teve? 你们家里有的 E você acaba tendo carinho, apego por esse animal. 你会跟他会有感情的。 Se você pegou desde pequenininho, você tem mais apego. 所以，特别是你从刚出生就养大的，哇，更是有感情。 Então, esse cordeiro era o cordeiro que depois tinha que sacrificar. 就是这种的羔羊呢，它是要被杀的， Não era qualquer cordeiro. 不是随便的一只羔羊， Era aquele que você mais amava. 是你最爱的那一只， Era o melhor, sem defeito. 这是最好的，没有瑕疵， E era esse que você tinha que oferecer. 是这一只你要献给神的。 Cortava, derramava sangue e 就是 oferecia. 杀死，然后把这个血这样的来献给神。 Então, a história é que todo perdão agora era feito através de um cordeiro. 所以赦罪的方法一定是通过一只的羔羊。 Agora, abre lá em João 1:29. 我们打开这个约翰福音第1章第19节。 João 1:29. 约翰福音第1章19节29节，对不起。 29. 1章第29节。 Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus. 1:29. 1:29. João 1:29. Não tem 29. Não, capítulo 1, versículo 29. Tá certo. 好， Então, João, ele anunciava que viria um Messias, um Salvador. 然后这个约翰讲说，弥赛亚要来。 Então agora ele viu Jesus chegando
当约翰看着耶稣走过来， Imagina, João pregando que viria um dia um Salvador. 然后约翰就讲说，有一天弥赛亚要来 E naquele dia ele viu Jesus chegando 啊。那一天他在传讲的时候，他看耶稣走过来， e ele fala para todo mundo: Eis que está vindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 然后他向大家说：“看呐、上帝的羔羊，除去世人罪恶的。” Certeza que ninguém entendeu nada. 当时候人有听没有懂， Talvez pensaram, talvez ele é o cordeiro, ele está trazendo um cordeiro que vai ser sacrificado. 有的人说：“哎，他可能带了一只小羔羊，以后要被牺牲的。” Lembra que eu falei lá do Antigo Testamento? 因为我们看到这个旧约时代， Abraão também ele foi oferecer algo para Deus. 哎，亚伯拉罕也献给神啊， Deus tinha pedido o filho Isaac, 哎，神说你的儿子以撒要献给我， mas ele foi sem o cordeiro. 但是他去的时候是没有羔羊的。 E chegou na hora, Deus veio com a provisão de um cordeiro. 但是当他要杀他的孩子的时候，神说：“我已经预备你一只羔羊。” Então, essa cópia desse modelo de perdão sempre havia em relação ao cordeiro, ao sangue e à morte. 所以关于这个赦罪的方法，这种的模式从旧约到新约都是一致的。 Então agora João fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 约翰 mundo. 说：“这是上帝的羔羊，除去世人罪孽的。” E a Bíblia fala que o Filho de Deus era 100% Deus, mas também 100% homem. 圣经讲说，耶稣基督神的儿子是100%神，也是100%人。 Então, ainda no livro de João, capítulo 1, versículo 1, 那我们可以看到这个约翰福音第1章第1节， fala: no princípio era o Verbo, 然后他讲说，起初有道， e o Verbo estava com Deus, 那道太初有道，道与神同在， e o Verbo era Deus. 道就是上帝。 Aí lá no versículo 14, 14节， fala: aquele que é o Verbo 他说那个道成，tornou-se carne e habitou entre nós. 道就成为肉身，住在我们中间。 Então vamos lá. 啊，继续 Presta atenção aqui, ó, todo mundo. 啊，注意看哦， Senão você vai perder o pensamento. 啊，你不要失去这个思路哦。 Quando Deus foi fazer o homem, 当神创造人的时候， em Gênesis 1:26, só anota. 啊，然后那个创世第1章第26节， Deus podia falar: eu vou fazer o homem. 神说啊，我要来创造人， Mas ele falou: façamos o homem. 但是神不是讲神说我们要来创造人， Então, se ele falar façamos o homem, é porque tinha mais alguém com ele. 所以神不是说我，他是说我们，那就不是一个人。 E quem que estava com ele? 那上帝说我们神谁跟神在一起？ A Trindade. 三位一体的神， Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 父神，圣父、圣子、圣灵。 Então Deus, Jesus e o Espírito Santo já estavam desde o princípio. 天父、耶稣、圣灵，他们在起初就一起在一起。 Por isso que fala aqui agora em João capítulo 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas agora o verbo se fez carne. 所以他都说太初有道，道就是上帝，那个道就成为人。 E aí só para confirmar tudo isso, 那我们来确认这些。 você anota Filipenses 2:5. 那我们来看啊，记起来哦，《腓立比书》2章第5节， Filipenses 2:5. 第2章第5节， Fala assim a respeito de Jesus. 他讲到耶稣， Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, 你们应当有基督耶稣那样的心。 que mesmo existindo na forma de Deus, 他虽然本质就是神上帝， ele não considerou ser igual a Deus, 他没有紧紧抓住跟上帝同等的滋味， mas ele se esvaziou,
反而甘愿放下自己， assumindo a forma de servo, 采取了奴仆的形象， tornando semelhante aos seres humanos 降生为人的样式。 e reconhecido em figura humana. 他以人的样式来出现。 Então vocês entenderam que alguém que estava lá com Deus desde o princípio 哦，就起初那一个跟神在一起的人，神 resolveu vir para a terra 他就下来到世上， para resolver o problema do pecado. 他要来解决我们罪的问题。 Quem está entendendo aqui está um pouco complicado. 容易明白吗？ Então veja, Jesus, enquanto ele estava lá no céu, 耶稣他在天上的时候， ele tinha uma característica, 他有一个特征， porque existe uma característica da Trindade. 因为这个三位一体的时候有一些的特质哈。 Então, por exemplo, a gente fala de onipresença. 当我们想到说他是无所不在， Onipresença é você pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. 什么是无所不在？神可以充满在每一个地方， Somente a Trindade pode estar onipresente. 只有三位一体的神，他可以同时存在每一个地方。 Presente em todos os lugares. 他在每一个地方，他都在。 Satanás não é onipresente. 撒旦不是无所不在的， Ele não consegue estar em todos os lugares 他不可能在每一 ao 个地 mesmo 方 tempo. 同时在每一个地方， Por isso que ele tem que mandar os demônios. 所以他需要叫什么？他这个撒旦要命令他的小魔鬼， Porque ele é limitado. 因为他是被限制的。 Mas Deus não, Deus é ilimitado. 但是上帝是无限的， Ele pode estar presente em todos os lugares. 上帝可以同时在每一个 E 地方。 Jesus no céu, ele era onipresente. 耶稣在天上，他是无所不在的 Jesus no céu, ele era onipotente. 啊。然后这个耶稣在天上，他是无所不能的， Tem todo o poder. 他有全部的力量。 E Jesus no céu também é onisciente, conhece todas as coisas. 然后耶稣在天上也是无所不知的，他什么都知道。 Então Jesus tinha essa característica da Trindade: onipotente, onipresente, onisciente. 耶稣在天上有这种的这个特质，无所不在，无所不能，无所不知。 E ele era cheio de glória, 然后他是充满荣耀， cheio de majestade. 充满这个尊严的。 Agora, para resolver o problema do pecado do homem, 但是要来解决人类的罪的问题， diz que Jesus vem para a terra encarnado na forma de ser humano. 然后这个耶稣就从那个天上成为人的样式在地上。 E o próprio Jesus, agora filho de Deus, mas na terra, 现在耶稣上帝的儿子在地上， ele decidiu por conta própria vir. 他是自愿这样愿意来的。 Deus enviou o único filho, 上天父差遣他独一的儿子， mas o único filho também ele foi obediente para vir aqui. 然后这个也是这个独一的儿子，他是完全的顺服神来到地上。 E o Jesus, que era filho de Deus, agora aqui na terra, 那耶稣是上帝的儿子，现在在地上， ele não é mais onipotente, onipresente, onisciente. 他失去了什么？他失去了他无所不知、无所不在、无所不能的， Jesus tinha que caminhar. 因为耶稣他要走路啊， Agora ele ia de cidade em cidade. 他要这个城市要走到另外一个城市啊。 Jesus tinha fome, 哎，耶稣他也会挨饿 ele 啊， tinha sede. 他会口渴， Jesus precisava dormir, 耶稣需要睡觉， ele precisava descansar, 他也需要休息， porque agora ele tem forma de homem. 因为他现在成为人的样式， Ele não é mais onipresente. 他已经不是无所不在， Ele por si só não tem todo o poder. 他靠自己也没有完全的力 Por 量， isso que ele também ora ao Pai. 所以他需要向神祷告， E ele fala: 天父祷告 eu só faço o que eu vi o meu pai fazendo. 他说我所做的全部都是听神要我做的， E ele agora também não conhece todas as coisas. 他现在也不知道全部的东西， Ele teve que aprender. 他需要学习。 E tanto que perguntam quando que é que ele vai voltar. 然后人家问说：“哎，哪时候天父要回来？这耶稣要回来？ Porque ele começa a falar da morte e da ressurreição. 因为他说他会死，他会复活。 E ele fala: Isso eu não sei. 他说：哎，耶稣那个我也不知 Só o 道。 meu pai sabe. 他说只有我天父知道。
Então Jesus não é mais onipotente, onipresente, onisciente. 所以耶稣在地上的时候，他已经不再是无所不知、无所不能、无所不在。 E eu quero dizer para você, às vezes é difícil, você é um chinês, veio da China para o Brasil. 哎，我们说你是中国人，从中国来到巴西， Às vezes é difícil ter vindo de Taiwan para o Brasil. 有的从台湾来到巴西的。 E às vezes é difícil ser um missionário que vai sair de uma cidade, um país e para o outro. 你知道有一些这个宣教士从一个国家去到别个国家是很困难的。 Mas teve alguém que saiu da sua própria cidade e veio para cá. 但是有一个人是从他自己的城市来到我们的地上， E ele era todo poderoso. 他本来是全能的， Ele estava com toda a sua glória. 他本来是有充满荣 E 耀 ele 的， sai de um lugar perfeito 他是从一个完美的地方， para vir agora para a terra, 他来到这个地上， perder tudo que ele tinha de poder, 真正失去一切他的就是他 tudo 那 que 些 ele 的特权， tinha de sabedoria. 他全部的智慧， E ele vem agora para se humilhar. 他需要自己谦卑下来。 Ele podia pelo menos ter vindo para cá para ser um rei famoso, 那至少说，哎，天父来，我下来做 nascer num palácio, 做这个在一个皇宫里做君 cheio 王， de dinheiro, 充满的钱财 cheio de comida. 啊，充满的食物。 Não, mas ele já vem para a terra, 他来到地上， que é o pior lugar do que o céu. 他生在最糟糕的地方， E ainda nessa terra ele já nasce num lugar que não tinha nem casa. 他失去天上，来到这边都没有自己的房子， Ele não tinha casa, não tinha cama, 他没有自己的房子，没有自己的 ele não 床 tinha 垫， nada. 他什么都没有。 Por isso que foi difícil as pessoas entenderem que ele era o filho de Deus. 所以当人看到他这种情况，说他怎么可以是上帝的儿子？ Ele era o cordeiro perfeito de Deus lá no céu. 他本来是上帝的羔羊，在天上是完美的， Mas agora ele veio para a terra. 但是他现在来到地上的时候， E fala que ele era sujeito às mesmas tentações que 他 nós. 说耶稣他也经过我们人所经过一切的试探， Ele passou pelas mesmas dificuldades. 他也跟我们一样面对每一种的 Ele 困难， passou pelos mesmos sofrimentos. 他也经过同样的痛苦， Ele foi injustiçado. 他受了不公义的对待 Ele falava: Eu só quero dizer que eu sou filho de Deus. 啊！ Ele queria dizer que ele era o filho de Deus. 他要说我就是上帝的儿子， E todo mundo falava: Você não pode ser o filho de Deus. 人家说你不可能是上帝的儿子， Você é o filho da Maria. 你是玛利亚的儿子。 Eu jogava bola com você. 哎，我跟你一起打球的， Eu nadava lá no mar da Galileia. 哎，我跟你在这个加利利海游泳过的， Eu vi você pequenininho. 哎，我跟你从小长大的， Nasceu na manjedoura. 哎，你生在马槽里， Saiu da Maria. 你是从玛利亚生出来的， Teu pai é o José. 你的爸爸就是约瑟。 Eu comprei um móvel seu porque você era marceneiro. 哎，你做木匠的时候，我跟你买过你的家具， Você que fez minha cama. Você fez a minha cama. 你做了我的床， Você fez a minha mesa. 你做了我的桌子， Porque Jesus era marceneiro. 因为耶稣是木匠嘛， Como que você pode ser o filho de Deus? 怎么有可能你就是上帝的儿子？ Ele falava: Eu sou o filho de Deus. 那他说我就是上帝的儿子， Mas ele não ficava se gabando, se orgulhando que era o filho de Deus. 他自己也不是在自傲，就在那边炫耀他是上帝的儿子。 Então, quando fala que ele se esvaziou de si mesmo, 当圣经讲说他是把自己倒空自己， não é que ele se esvaziou aqui na terra. 不是他在地上倒空自己， Ele se esvaziou na terra também. 当然也是， Ele veio para servir. 因为他来是要来服侍人。 Mas o mais difícil foi ele ter deixado o céu. 但是最困难的是，他把天上的特权 Ah, se 放 fosse eu ia falar: Eu não quero ir lá, não. 那如果是我说，我在上面，我绝对不要下来 Manda 的， outro lá. 派别人去吧。 Manda o Espírito Santo, não tá fazendo nada, vai lá. 啊，你差派圣灵，他们什么都没有做，让他下来就好了。 Eu não quero ir, não. 啊，我是你的爱子，我不要下来。 Mas Jesus não fez isso. 耶稣不是这样的。 Lembra que eu falei do Antigo Testamento? 我刚才在讲说旧约跟新约， Deus usou algumas pessoas para ser uma cópia daquilo que viria. 哎，这个上帝都常常用一些我们叫做预表来预表这个新约。 Porque a gente lembra de Abraão que sacrificou o próprio filho. 我们看到亚伯拉罕把自己的爱子以撒牺牲。 Então Abraão é uma cópia de Deus. 我们在讲说这个亚伯拉罕就是神的一种的预表， É uma sombra daquilo que ia acontecer. 就是这种一种的这个旧约是新约的影子。
Mas a gente sempre lembra do Abraão nessa passagem. 哎，我们常常记得亚伯拉罕献以撒的这个故事 Mas a gente não lembra de Isaac. 啊， A gente não lembra do Isaac. 但是我们不会记得什么这个以撒， Porque o Isaac já era grande. 因为以撒那时候已经有年纪了。 Tanto que ele perguntou para o pai: 他跟爸爸说，问， "Oh, você disse que a gente vai sacrificar? 哎，爸爸，你说我们要去山上献祭耶？ A gente tem a lenha, 哎，我们已经这些木材都有了， a gente tem o fogo, 哎，我们这个火柴也有了， mas cadê o sacrifício?" 然后那个祭物在哪里？ E Abraão falou assim: Deus proverá. 难道亚伯拉罕说上帝会预备？ Porque diz que Abraão falou: mesmo que eu mate o meu filho, 但是亚伯拉罕想说，就是我杀死我的 meu 儿子， único filho, 我唯一的儿子， o filho da promessa, 就是所应许的 ele é 儿 capaz 子， de ressuscitar. 神还是可以让他活过来。 Ou ele vai me dar outro. 没有，他会给我另一个， Porque ele tinha uma promessa que dele sairiam muitas nações, 因为神应许说，从你的后裔会产出很多的国， muitos descendentes. 你有很多的后裔。 E ele com 90, 100 anos só tinha um. 他到100岁的时候才有一个孩子， E aí Deus pede esse um. Deus 上 pediu 帝就 esse 是 um. 说，我要你这个唯一的儿子。 Então ele vai agora sacrificar o Isaac. 所以亚伯兰就要去把 Mas o 以撒献上 Isaac,。o Isaac também se entregou no altar. 但是这个以撒太是顺服，被爸爸什么放在祭坛上。 Porque o versículo fala que Abraão colocou o Isaac no altar, 所以圣经讲这个亚伯拉罕把他的儿子放在祭坛上， amarrou ele no altar. 绑在祭坛上。 Mas você não vê antes disso, Isaac sai correndo 然后这个以撒说：“我不要，我要跑。 e Abraão vai correndo atrás dele. ”然后亚伯兰就去后面追， Volta aqui, Isaac. 哇，回来，以 É 撒， você que eu vou sacrificar. 啊，我要献你。 Eu não vou sacrificar, não. 那以撒说：“我不要，我不要。” Você não vê uma briga de Abraão com Isaac. 你没有看到亚伯兰跟以撒在那边吵架？ É que eu sou muito imaginário, né? 哎，我是很会有幻想的，这个思想的幻想的。 Eu leio a Bíblia 当我在读圣经， e eu não fico só, tá bom, colocou o Isaac e amarrou. 我不是读到这个亚伯兰献上这个以撒这样就好了。 Deve ter rolado uma conversa ali. 我相信他们有一些谈话。 Isaac deve ter pensado, eu confio no que meu pai está fazendo. 那我相信以撒说：“我信任我爸 Eu 爸， confio no plano do meu pai, 我信任我爸爸的计划， porque ele é amigo de Deus. 因为他是上帝的朋友。 E Isaac deita no altar. ”然后这个以撒就很放心的躺在 Isaac 祭 deve 坛上 ter. Abraão não falou, fecha o olho agora, Isaac, 然后这个亚伯兰便讲说：“哎，以撒，闭上眼睛， porque agora eu vou te matar. 现在我要杀你。 Eu acho que o Isaac estava olhando. ”那以撒就在那边看。 O pai lá amolando a faca. 那这个爸爸在那边磨那个刀。 Certeza que Abraão devia estar chorando, 我相信亚伯兰是抱着眼泪的， porque era o único filho, 因为是他唯 o 一 filho da promessa. 唯一所 E 应 ele 许 vai 得到 agora 的。 matar o Isaac. 然后他那个刀要杀死 E 他 a 的 hora 孩 que 子 ele vai matar com toda a força, 他真正要杀下 o 去的 anjo 时候， segura. 啊， O anjo segura o 然后 Abraão. 天使说不要， E ele fala, Deus fala, eu vi que você é capaz até de matar seu único filho. 那上帝说，我看见了， Vocês estão entendendo? 你不舍得你儿子， E aí a hora que acaba essa cena, um cordeiro vai, aparece um cordeiro. 然后当这一幕过的时候，开始有一只羊在树下， E o cordeiro vem no lugar do Isaac. 然后这只羔羊就代替以 Então 撒， Jesus também é esse cordeiro. 耶稣就是这一只羔羊。 Só que Jesus agora é o cordeiro definitivo. 但是这个不一样的是，耶稣是一只永远有果效的羔羊。 Então Jesus viveu na terra, ele não pecou, 所以耶稣在地上他没有犯过罪， e agora por causa disso, ele é o cordeiro perfeito. 所以因这样他是一个完美的羔羊。 E através, então, agora da morte de Jesus, porque ele foi para a cruz. 因为耶稣像羔羊去上十字架， As pessoas pensam que foram soldados que prenderam Jesus para ir para a cruz. 很多人想是罗马兵丁绑了耶稣上十字架。
Romanos 5:19. 罗马书5章19节。 Romanos 5:19. 罗马书5章19节。 Diz assim: assim como por meio da desobediência de um só homem, que é Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. 因为一个人的悖逆，众人成为罪人；照样，因为一人的顺服，众人将被称为义人。 Então a gente vê que Jesus, ele se tornou sacrifício por cada um de nós. 所以耶稣为了每一个人献上牺牲。 E agora a Bíblia fala em Romanos 10, versículo 9. 然后我们就会看到罗马书第10章第9节。 Vocês estão acompanhando todo o cenário aqui. 我们注意看这里这样的一个图画。 E eu quero começar a ir para o final já, porque eu já tenho que começar a terminar. 我现在要到这个最后的地方了啊。 Romanos 10, 9 diz assim. 10章9节，罗马书。 Então vocês entendem que todos nós somos pecadores porque nós estamos nesse DNA do Adão. 我们知道我们每一个人都是罪人，因为我们从亚当我们承受了这个罪的 DNA。 Mas agora eu tenho uma oportunidade de me reconciliar com Deus. 但是现在我有一个机会，我可以跟神和好。 Porque Jesus, então, agora, o Cordeiro de Deus, derramou sangue pelo meu pecado. 因为现在耶稣上帝的羔羊，他流出宝水要赦我的罪。 Então, Deus já fez a parte dele, que é dar Jesus. 上帝已经做了他的部分，就是他已经把他的儿子耶稣赐给我们。 Jesus já fez a parte dele, que era se entregar e derramar a própria vida. 耶稣也尽了他的本分啊，他已经把生命献给耶稣，献给神，死在十字架上。 Mas agora tem a nossa parte. 现在是人的部分， E a nossa parte é a mais fácil. 我们的部分是最简单的。 Então presta atenção agora aqui para mim. 注意听哦， A nossa parte é a mais fácil, 我们的部分是最简单的， mas requer uma coisa, 但是他要求一件事情。 que está lá em Romanos 10, 9. 罗马书第10章第9节 Romanos 10, 9 é o versículo chave para nós, 啊，这是一个锁节， que fala a respeito da nossa salvação. 他讲到我们的得救， Salvação eterna. 这是一个永远的得救。 Diz assim: se você confessar com a sua boca, 你如果用你口里承认， ou seja, é você falar, é você orar. 你用你的口借着祷告来承认， O que você tem que confessar com a sua boca? 你口里要承认什么？ Presta atenção, 注意， que Jesus é o Senhor. 你口里要承认说，耶稣是你生命的主。 Olha a frase: Jesus é o meu Senhor. 耶稣承认，耶稣是我生命的主。 Então você confessa com a boca, 你用你的口承认， mas você também crê no coração. 但是心里也要相信。 O que você tem que crer? 我们心里要相信什么？ Presta atenção, 注意， que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. 是上帝使耶稣从死里复活。 Que é exatamente isso que nós estamos celebrando esse final de semana. 这是我们周末要欢庆的。 A sexta-feira é a sexta-feira do sacrifício de Jesus, 我们这个周五啊，这个受难日是耶稣为我们牺牲受 onde 难 ele，é crucificado. 就是他被定 3 dias ele fica morto. 3天，他死了3天， Então é sexta, sábado e agora domingo. 就是星期五、星期六到星期天。 E o domingo é o dia da ressurreição. 星期天是他复活的日子。 Então diz aqui assim, eu vou ler inteiro agora. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. 你若口里承认耶稣是主，心里相信上帝使他从死里复活，就必得救。 É muito fácil.
就是那么简单。 Mas eu não posso fazer isso por você. 但是我不能替你做。 Cada tem que reconhecer Jesus como seu Senhor. 每一个人要各自承认耶稣是你生命的主。 Se Ele é o Senhor, eu sou o escravo. 耶稣如果是你的主，你就是奴仆。 Quem que manda? 谁在命令我们？ Ele. 他在命令我们。 O problema é que eu falo que Ele vai mandar e depois eu que quero mandar. 我们常常讲说，主你是主，但是我来命令。 Deus, por que você não faz isso? 神你怎么不做这样做？ Tá demorando. 哎呀，怎么耽搁那么久？ Me dá isso. 赶快给我， Me dá aquilo. 给我那 Eu 个， quero. 我要， Eu quero. 我要， Agora. 现在， Eu quero agora. 现在就要。 Parece que eu sou o Senhor. 好像我是主，你知道吗？ E Deus é o meu servo. 神是我的仆人， Porque eu quero agora. 我现在就要。 Deus tem que trabalhar a meu favor. 你要为我来服侍。 Não é o contrário. 你们觉得我们这个思想是相反的？ Eu que trabalho para Ele. 哎，是我要服侍他，哎， Eu sou servo dele. 我是他的仆人，哎， Só que agora Deus ele fala: você não é mais meu servo. 哎， Você não é mais meu servo. 但是上帝说，你现在不是我的仆人， Você é meu filho. 你现在可以成为我的 Você é 儿 minha 子， filha. 你可以成为我的女儿， E mais do que isso, 超过这个。 quando você faz essa oração da salvação, 当你做这个要得救的祷告， você se torna então filho de Deus, 你就成为上帝的儿女， filha de Deus, 你成为上帝的儿子或上帝的女儿。 filho e filha amado de Deus. 我们都是上帝所爱的儿女， Quem está entendendo? 懂吗？ E essa é a certeza que nós precisamos ter. 这就是我们确认我们需要上帝的得救。 Que dia eu criei, porque precisa crer no coração. 所以需要有一天，我心里这样的相信， Precisa confessar, orar, 我需要借着我的口祷告承认， e você será salvo. 你就会得救， É tão fácil. 就是那么简单。 E tem gente que não faz. 但是很多人就不这么做啊， Existe céu e existe inferno. 有天堂有地狱。 Essa oração chama oração da salvação. 这个祷告就是能使人得救的祷告。 Por que dá para nos salvar? Porque há poder no sangue de Jesus na cruz. 为什么能得救？因为耶稣的宝血借着十字架是有能力的。 Por isso que esse encontro aqui chama o poder da cruz. 所以我们这次退休会的主题叫做什么？十字架的大能。 Por isso que nós falamos, sangue de Jesus tem poder. 所以我们说耶稣的宝血是有能力的， Porque nesses 3 dias que Jesus ficou morto, 因为这3天耶稣死了， ele foi lá nas trevas 他真的他经过那个地狱的黑暗， e ele tomou o poder de Satanás. 然后呢，他征服了撒旦的能力全能， E diz que já expôs ele publicamente. 然后他就是在这个公开的这样的一个彰显出来， E Jesus foi vencedor. 然后耶稣是胜过这些黑暗的， Agora ele tem poder até sobre as trevas. 所以现在他的权柄能力是胜过黑暗的权 Ele 势， tem poder sobre a morte. 他有能力是胜过死亡的权 E 势， mais do que isso, 超过这个。 todos nós que estávamos indo para a morte eterna, 我们本来大家犯罪的人都要去一个永远的死亡， tinha uma condenação contra nós. 因为有一个定我们的罪案， Porque todos nós agora nascemos pecadores, 因为我们每一个人是在罪中出生的， com DNA de Adão. 我们有这个亚当的 DNA， Mas pelo sangue de 但是 Jesus, 透过耶稣的宝血， nós temos perdão dos pecados. 我们的罪可以被赦免， Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o 因 pecado 为那 do 是 mundo. 上帝的羔羊，除去世人罪恶的。 E agora a gente tem a oportunidade de ir para a morte eterna para a vida 所以 eterna. 我们现在有机会从这个永远的死亡到一个永远的生命， E você não pode ter dúvida disso. 你不能有这样的疑问的。 Escuta o que eu estou falando. 注意听， O céu existe, 天堂是存在的， mas o inferno também existe. 地狱也是存在的。 Tem gente que o lugar mais perto do céu que ela vai chegar é numa igreja. 你知道吗？我跟你说， Escuta, 你注意听哦，要进天堂，离天堂最近的地方就是教会。 eu falo isso muito lá na igreja. 我常常在我
我们的教会讲， Tem muita gente chegando na igreja e gostando da igreja. 很多人来到教会，很喜欢教会 Porque eu me sinto bem na adoração. 啊！我在敬拜当中，我感觉得很好 Eu me sinto bem no meio das pessoas. 啊！我觉得这里的人蛮好，我觉得很好。 Mas a Bíblia não fala que vai ter salvação quem sente bem. 哎，圣经没有讲说啊，你到教堂觉得很好，你就会得救。 A Bíblia não fala que vai para o céu quem vai para a igreja. 圣经没有讲说你到教堂就会去天堂。 Romanos 10:9 fala: se você crer no coração, confessar com a sua boca, será salvo. 但是罗马书10章9节讲，你若口里承认耶稣是主，心里相信耶稣死里复活，才能得救。 Então, se você não fizer essa oração, 你如果没有做过这个的祷告， tem muita gente que não fez. 我跟你讲，很多人从来没做过。 E ele teve a oportunidade, chegou perto do céu, 他到教堂，他离天国这个天堂很近， mas da igreja vai direto para o inferno. 但是他到教堂以后就去地狱了。 Tem gente que o mais perto que ele chegou do céu foi na igreja, e da igreja vai direto para o inferno. 许多人离天堂很近，就是到教会以后去地狱， Porque gostou da igreja, mas não tomou uma decisão. 因为他喜欢教会，但是没有立的这样一个决定。 Então, eu gostaria que você só fechasse seus olhos 我希望你现在闭上眼睛， e você abaixasse sua cabeça. 低你的头。 E eu sei que Deus está aqui nesse lugar. 我们确信神就在这里。 E o Espírito Santo é que nos convence do pecado. 其实是圣灵让我们畏罪， E o Espírito Santo eu sei que está tocando o seu coração. 来说服我们。我知道圣灵现在在触摸你的心， E talvez você tenha dúvida até se você fez essa oração. 有时候你会怀疑说：“哎，我已经做了这样的祷告吗？承认吗？” Essa oração tem que ser de vontade própria. 这个祷告是你要自发的。 Tem gente que fez essa oração porque a mãe, porque o pai queria. 有些人做这个祷告是因为爸爸妈妈勉强他做的。 Mas eu tenho certeza que hoje você quer fazer essa oração de vontade própria. 我相信你今天你会自然自己愿意来做这个祷告， Porque parece uma simples oração, 好像是一个非常简单的祷告， mas é da morte para a vida. 但是是关键性，是要使你从死亡进入永生。 E eu gostaria de orar por você. 我现在要为你祷告， Você não pode ter vergonha, 你不需要怕害羞， você não pode ter medo, 你不需要惧怕， porque é da morte para a vida. 因为这是关于从死亡到永生。 Então agora eu gostaria que você, 我现在希望你， que nunca fez essa oração, 你如果从来没有做这个 mas, 决定的祷告， mas entendeu que é importante fazer essa oração, 你现在知道这是非常重要的， porque você crê no coração 因为你心里相信， que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. 因为上帝让耶稣从死里复活， E agora você quer confessar 你现在要承认， com a sua boca 用你的口来 que 承 Jesus 认， é o seu Senhor 耶稣是你生命的主， para a salvação. 让你能得救。 E eu quero orar por você. 我现在要为你祷告， Eu quero orar por você. 我现在要为你祷告。 Então, se você é essa pessoa, 你如果是这样的，这是这个人， só levanta a sua mão. 你现在就举手， Fala, eu preciso orar hoje. 说我今天需要做 Eu 这个 tenho 祷告， dúvida disso. 我有怀疑，我有疑问。 Não importa quanto tempo você está na igreja. 你不要害羞说我已经在教会很久了， Não importa se você já até é um líder na igreja. 包括你可能是教会的领导。 Que adianta você ser um líder, ser um pastor, mas tem dúvida da salvação? 哎，你有没有看？你是一个领导，包括是一个牧师，你对你的救恩都有怀疑。 Eu mesmo fiz essa oração, eu já era líder na igreja. 你知道吗？我做这个祷告的时候，是我已经在教会做领导 Porque eu 领袖 fiz 的时 essa 候 oração quando eu era criança e eu não me lembrava muito bem. 啊，我做这个祷告，因为我小时候我不太记得， Mas eu entendi que eu não podia mais me enganar. 但是我就决定说，我不能有怀疑，我也不能欺骗我自己， Porque a Deus ninguém engana. 因为没有人能欺骗神的。 E Ele me amava tanto 然后我知道上帝多么爱我， que depois já
jovem, eu fiz essa oração novamente. 那当我做到年轻人的时候， E todo dia eu continuo declarando que Ele é o meu Senhor e 我 Salvador. 我就做这个祷告，然后我现在天天我在宣告，他就是我生命的主。 Então, se você é essa pessoa, 你如果是这个人， não importa o tempo que você está aqui, 你不管你在教会多久， vem aqui na frente, eu quero orar por você. 你可以来到前面，我要为你祷告。 É a atitude mais corajosa que você vai tomar da sua vida. 现在你要勇敢的走出来，好不好？ Vem aqui na frente, eu quero orar por você. 来，你来前面，我要为你祷 Se 告。 você nunca fez essa oração, vem aqui, eu quero orar. 你如果以前从来都没有做这个祷告，你可以出来 Pode vir, porque é da 啊，你 morte 可以出来。 eterna 刚才有 para a 举手 vida 的都 eterna. 出来， Pode 好 vir. 不好？